Oi, amigos! Oi, amigas! Que coisa patética, hein, Mussetti, esse vídeo que você gravou ao meu respeito. Aliás, porra, 40 e poucos minutos dedicados, praticamente completos dedicados a mim. Sentiu, hein? Vamos conversar sobre isso, porque vai ser uma delícia responder atrocidades, barbaridades, coisas que você falou sem o menor conhecimento de causa a respeito do meu trabalho. Coisas que eu não fiz no meu vídeo, né? Meu vídeo é curto, cara. Eu falo sobre conflito de interesses que estão postos. Falei sobre coisas que eu posso provar. Coisas que você tentou refutar e aí deixou a impressão pra mim ali, clara assistindo o seu vídeo, se é que ou se você é um canalha ou se você é um imbecil. Porque tem diferença, né? Quando a gente não consegue notar que nós ultrapassamos uma linha, porque nosso QI é -1, puta, aí a gente é um imbecil. Quando a gente cruza a linha, mas a gente trata como que esse cruzamento de linha fosse uma coisa menor, aí a gente é um canalha. Eu não sei se você é um imbecil ou se você é um canalha. Fiquei com essa dúvida, uma dúvida clara pra mim. Porque primeiro você começa o seu vídeo muito claramente dizendo que eu o ataquei. E no meu vídeo eu não ataco em momento nenhum, não falo sobre seu caráter, diferente de você, que começa o seu vídeo falando de mim, dizendo que falta de caráter. Quem atacou aqui foi você. Você tem alguém com motivo para processar o outro aqui? Sou eu para te processar, porque o meu vídeo fala de conflito de interesse, o meu vídeo é uma crítica à sua postura profissional, coisa que você não deve estar acostumado. Você está acostumado só a bajuladores, né? Então você não deve estar acostumado e não sabe como lidar com críticas profissionais. Você não tem uma vírgula para me processar no meu vídeo. Não é porque você não quer problema, é porque você sabe que você vai perder. Não há nada que eu tenha dito que eu abra qualquer possibilidade de você me processar. Só que você no meu vídeo ataca o meu caráter, muito diferente. Fala que eu ataquei a sua mulher, ataquei a sua esposa. Eu vou falar sobre tudo isso aqui. Mas isso é uma postura de alguém que precisa simplesmente criar factoides e utilizar do ad hominem porque tem dificuldade de usar o argumento. Tem dificuldade de simplesmente discutir o X da questão. Porque não tem muito o que fazer, né? Quando o X da questão, quando alguém te pega, fala, e agora, faço o quê? Vou ter que atacar a pessoa. Isso é uma prática absolutamente conhecida no mundo do debate, de todos os debates. Você disse que eu fiquei pianinho, né, com relação ao Andrei, que eu não comentei a esse respeito, etc. Deixa eu te falar, cara, eu jamais renovaria com o Andrei Quintino, tá? Eu jamais. E aí você insinua que foi pra proteger o meu amigo. De novo, no vídeo eu explico que eu não tenho nenhuma relação com o Ademir Quintino, que eu não conheço o Ademir Quintino, mas você continua insistindo, o seu vídeo inteiro é uma insistência de que nós somos amigos e que eu quero proteger o meu amigo. Você fala tanto de jornalismo ter que ter provas, né, de ter que falar a verdade, etc. Então eu te convido a provar que o Ademir Quintino é meu amigo. Te convido a ver uma foto da gente junto, tomando uma cerveja, jogando uma sinuca, ou um diálogo antigo que mostre que nós temos uma relação. Você não vai achar isso nunca. Você pode simplesmente insinuar que nós somos amigos. Você não vai achar uma prova de que nós somos amigos porque nós não somos. Simples assim. Aí você precisa apelar para uma narrativa para tentar justificar o que eu falei. Ah, o Rodolfo falou aquilo porque é o amiguinho, porque o Rodolfo fala de quem vai no podcast dele, não fala de quem não vai. Desse caso eu deveria estar muito puto com o Ademir Quintino, porque eu chamo o Ademir Quintino no meu podcast desde que ele existe, há mais de 3 anos, desde que o meu podcast existe. O Ademir Quintino nunca veio. Sabe quem veio no meu podcast? Foi um dos meus primeiros convidados, Ricardinho Martins. Então qual que é aqui a lógica disso que você falou? Ricardinho Martins me deu uma entrevista na minha casa, não morava aqui ainda, morava em Pinheiros, uma entrevista deliciosa, a qual eu entrevistei sozinho, porque no dia o Felipe, meu fiel companheiro, estava com Covid. E foi um baita papo, me tratou muitíssimo bem. Não viramos amigos, mas tivemos uma relação absolutamente cordial. Isso não me impediu de fazer o vídeo triste que eu tive que fazer a respeito do Ricardinho Martins.
Então você precisa tentar achar coisas, como você não consegue encaixar incongruência ao meu respeito, como você acha um absurdo alguém capaz de criticar outro jornalista, inclusive distorcendo, dizendo que eu comento o comentário dos outros. Cara, eu cansei de ver comentários merdas seus e eu nunca respondi, como eu já vi comentários e coisas que eu discordo de vários colegas, caras inclusive que eu adoro. Nunca respondi um comentário de ninguém, nunca respondi nada. O que eu tô falando aqui é sobre conduta e ética profissional, porque acho que posso colaborar. Acho que posso colaborar, principalmente quando eu vejo que há algumas incongruências e algumas passadas, né? Algumas transgressões, como eu acredito que tenha sido o seu caso, em condutas de ética que para mim são muito claras. Para mim são absolutamente claras e estão postas no vídeo, mas que a gente pode revisitar aqui, né? E um recado, tá? Uma pausa aqui importante. O Ademir me citou na live dele ontem, disse que eu não tinha um amigo, mas que se eu quiser eu ganhei um amigo. Disse inclusive que se convidou para o meu programa, disse que viria, ainda citou uma data, falou no dia 14, se eu não me engano, que é o dia de jogo Santos e Palmeiras. Ademir, cara, fica à vontade. Vai ser uma honra te receber. Não sei se nós seremos amigos, porque amizades não são assim, elas acontecem. Mas se nós formos, para mim vai ser uma honra, não tenho problema nenhum com você. E se também não acontecer, tá tudo bem, cara. Mas você tá convidadíssimo. Muito obrigado que você tenha aceitado o meu convite, que você tenha se convidado. E vai ser muito legal te receber. Então, se você puder, 14h, no dia 14, dia de Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos no Allianz, vai ser muito legal te receber pra gente conversar aqui. E aí sim a gente se conhecer. Aí sim a gente apertar a mão. Aí sim a gente conversar. Porque né, a gente nunca nem falou nem no telefone. Mas vai ser do caralho. Espero você aqui com ansiedade. E aí o Ademir, o Mussetti, ele fala que eu faço de um pelinho um alarde. E de novo, eu não sei se isso é uma falta de percepção, se isso é imbecilidade, ou se isso é simplesmente canalice. É uma pergunta que eu deixo no ar, porque algumas coisas que ele fala, né, como algumas transgressões que eu citei, para ele são um pelinho. Mas para mim são sérias. Quando ele me chama de cagador de regra, para mim é um elogio. O que é um cagador de regra? Alguém que primeiro respeita as regras. Você não vai ser um cagador de regra nunca se você não respeitá-las. Diferente de você, né, Lucas? Diferente de você. Vamos conversar sobre isso. Mas você na sequência me diz que eu sou uma das figuras mais arrogantes que você já teve o desprazer de conhecer na profissão. Você tem o direito de achar isso ao meu respeito. Todo o direito. E talvez eu seja mesmo. Talvez eu tenha uma maneira de falar que soe dessa forma. Você não é a primeira pessoa que me fale isso. E uma das primeiras coisas que a gente precisa reconhecer é as nossas características. E talvez a arrogância seja um baita de um defeito, muito mais do que uma qualidade. Eu aceito. Aceito essa crítica. Não há problema com relação a ela. E aí você cita, por exemplo, uma série de jornalistas de muitos anos, gabaritados e que tem muito mais história na profissão do que eu, que não tem 1% da minha arrogância. Eu aceito. Talvez você tenha total razão nisso que você falou, mas aí na sequência você me diz o seguinte. No dia que eu não fizer o meu trabalho, no dia que eu parar de fazer jornalismo, o canal do Rodolfo morre. Isso aqui tá obviamente errado sob uma série de instâncias, porque né, você sabe muito bem que, por exemplo, em 2024, você cobriu o Corinthians, você não estava cobrindo o Santos. E eu acho que a crônica esportiva não morreu. Eu acho que o torcedor se informou sobre o clube dele bem com outros jornalistas. Então, do jeito que você fala, parece que você monopolizou a informação. Que se você acabar seu trabalho, acabou os canais de opinião, acabou conteúdo sobre o Santos, acabou das pessoas simplesmente se informarem pelo clube, porque na maneira como você se coloca, você domina a arte do setorismo santista. Primeiro que também você dizer, se eu parar de fazer jornalismo, o seu canal morre, talvez seja a coisa mais arrogante que eu já ouvi em toda a minha vida. Então essa sua maneira de responder e uma crítica com relação a alguém que você discute, é dobrar a aposta, é você ser ainda mais arrogante. Porque se ser arrogante para você é um defeito, e eu entendo que possa ser, o seu remédio para isso é dobrar a aposta.
De novo, não só arrogante comigo, mas arrogante com toda a classe jornalística que cobre o Santos, com toda a mídia santista que cobre o Santos e que se esforça para ter informação sobre o Santos todo dia. Sem contar, cara, que, de novo, eu te cito, você fala sobre o fato de eu ser um péssimo jornalista, você também tem todo o direito de me achar um péssimo jornalista. Você fala que na maioria dos meus vídeos eu te cito. Sabe por que eu te cito? Porque faço jornalismo. Isso é simplesmente dar o crédito. Eu poderia muito bem, Lucas, se fosse um cretino, inventar notícias. Dizer que o Santos está interessado, ainda mais nessa época agora de mercado da bola, dizer que o Santos está interessado em A, B, C ou D. Daqui a pouco eu falo no vídeo seguinte, gente, não deu certo, o Santos estava à espera de um fundo que não virou. Isso é a coisa mais fácil de fazer, é só colocar tudo na condicional. É só dizer, olha, o Santos estaria se interessando. Eu não faço esse tipo de coisa. Então eu vou atrás das informações que eu confio. E eu confio nas suas informações, Lucas, porque eu sei muito bem das pessoas às quais você é muito próximo. E vou continuar te acreditando. Por quê? Porque isso tá muito claro, desde abril que eu comecei esse canal aqui, que esse é um canal, Lucas, de opinião. Não é um canal de informação. E opinião também é jornalismo, não sei se você sabe. Você me chama de péssimo jornalista, mas você diz que eu falo muito bem e você elogia o meu programa, o meu podcast, diz que é um ótimo podcast. Podcast esse que eu sou entrevistador. Então você me elogia duas coisas muito bem que eu faço no jornalismo: entrevistar e opinar. Só que, como na sua opinião eu não tenho informações no dia a dia, e por que será que eu as não tenho? A gente pode falar sobre isso. Eu caracterizo um péssimo jornalista para você. Tá tudo bem, de novo, direito seu de achar isso. Mas uma pergunta que eu te faço: vários desses companheiros seus, que são dinossauros do jornalismo esportivo brasileiro, hoje não soltam mais informação, vivem, inclusive são pagos pela sua empresa, o UOL, para dar opinião. Essas pessoas não prestam, essas pessoas não fazem jornalismo. Essas pessoas que repercutem notícias de colegas precisam ser diminuídas. Porque é o que você fala quando você afirma esse tipo de coisa. Esse canal aqui tem uma característica como de vários outros canais. E eu vou te dizer, é muito mais difícil você ter alguma relevância no canal de opinião do que de informação. Afinal, está todo mundo procurando informação sobre o clube que ama o tempo todo. Se você tem notícias, porque você tem relações de uma década com suas fontes, etc., e para mim até ultrapassa esse limite, essa linha razoável, e eu vou falar novamente sobre isso aqui, mas que tudo isso resulta no fato de você ter informações quentes e poder, de alguma maneira, dar elas ao torcedor. Você não precisa de muita coisa. Porque, de novo, segundo o PVC, outro colega seu, a informação é simplesmente a ferramenta mais moderna da humanidade. As pessoas vão querer saber qual é a informação, independentemente de onde vem. O difícil é você criar um público, criar uma audiência consistente quando as pessoas sabem que não vai ter informação. Porque isso está claro para quem segue aqui. E não há problema ser um canal de opinião. As pessoas param para te ouvir para saber o que você pensa, para saber o que você vai dizer, qual a sua opinião sobre aquilo. O nome disso não é credibilidade. O nome disso é relevância, coisa que você não tem. É só você comparar, qualquer pessoa comparar as audiências que você tem nos vídeos de informação e nos vídeos de opinião. A sua opinião não importa. A sua opinião nunca importou para ninguém. O que importa para as pessoas é quando você dá notícia. Porque isso você faz muito bem. Isso você faz muito bem. Quer dizer, quase muito bem. E outra coisa que você fala, dá a entender, é que, bom, você fala, o Rodolfo era meu fã, e aí ele mudou a postura comigo quando eu cheguei aqui no YouTube. Porque, de repente, me encarou como concorrência, etc. Deixa eu te contar uma coisa, humildemente falando. Você chegou aqui agora no YouTube. Meu canal é até também relativamente jovem, mas eu trabalho com o YouTube desde 2018 e só com o YouTube desde 2020. Né? Desde que eu pedi demissão de uma agência de publicidade na época e passei a me dedicar 100% ao Futeboteco. Isso aconteceu em janeiro de 2020. Uma coisa que talvez você não saiba, eu vou te explicar, porque reconheço que você não é obrigado a saber, é o seguinte: no algoritmo do YouTube existe um sistema de comunidade. Então, desde que você chegou aqui ao YouTube, sabe o que aconteceu? A minha audiência cresceu. E vai crescer quanto mais pessoas chegarem tendo grandes visualizações. Por quê? Porque a gente tem um canal nichado.
Nosso canal é sobre o Santos Futebol Clube. Então ele abrange uma determinada comunidade, que é uma mesma comunidade. Se você tem muitas visualizações, isso para mim é ótimo. Por quê? Porque é mais chance do algoritmo recomendar para essas pessoas que te assistiram um vídeo meu. Então quanto mais você crescer, o Sr. Mani crescer, quem quer que seja crescer falando do Santos, para mim é ótimo, porque existe uma chance maior de o meu vídeo ser recomendado. E a prova disso é que a maior audiência que eu fiz esse ano foi no mês passado, em novembro, quando o seu canal já estava aqui. Então assim, você acha que eu estou preocupado com os seus números? Você acha que eu estou querendo competir? Pelo contrário, eu quero que você faça números gigantes, enormes, porque isso vai fazer com que eu tenha números ainda maiores no meu canal. É assim que funciona. Só que quando você diz que dá a entender que eu tenho um grande ciúme ou um senso de rivalidade com você, além de tudo, entende muito pouco da plataforma, de como ela funciona. Mas mais do que isso, você insinua coisas que estão na sua cabeça que você não tem provas, que você sai falando porque você precisa de alguma maneira se defender para o seu núcleo. É claro, o seu vídeo ficou muito evidente que é um vídeo para o seu núcleo. É um vídeo voltado para os seus fãs, porque a gente já teve, né? Vários momentos na internet, e hoje a internet muitas vezes ela é manejada dessa forma, né? A gente tem fã de tudo, a gente tem fã da Volkswagen. Aí se você falou mal do Polo, você é um vagabundo. Você tem fã do PlayStation contra fãs do Xbox, quase saem na mão, é uma loucura. E agora você tem fã de setorista. Mas isso não é uma exclusividade sua. Qualquer clube hoje, as pessoas que produzem conteúdo têm o seu núcleo duro de fãs. Aqui no meu canal eu não fomento isso. Por quê? Porque direto eu falo coisas que certamente vai deixar meus fãs muito peso da vida. Porque eu não tenho compromisso com absolutamente ninguém, nem com o meu público. Eu tenho compromisso com isso aqui, com a minha cabeça. Tenho compromisso com o meu travesseiro, em dormir em paz. Se eu vou agradar ou desagradar, é do jogo. E essa é uma mensagem que eu soltei, talvez no primeiro vídeo aqui nesse canal. Deixei muito claro que eu desagradaria. Se eu tivesse, de alguma maneira, buscando agradar meu público as coisas que eu faço, eu não criticaria veementemente e sequencialmente um dos caras que é um dos maiores ídolos do Santos. Porque estrategicamente isso não é bom. Mas eu tenho a moral de fazer isso porque, simplesmente, primeiro, eu não dependo desse canal. Não dependo desse canal para viver. Segundo, mesmo que eu dependesse, é a minha maneira de trabalhar. Terceiro, não tenho rabo preso. Isso é tão bom, cara. É tão bom não ter. Coisa que acho que você não pode dizer o mesmo. É como você não pode dizer o mesmo, você fica buscando, inclusive, falhas na carreira do Ademir Quintino para me atacar. Irmão, foda-se, caguei. Eu não sou o procurador do Ademir Quintino, não é meu cliente. Se ele errou, se ele cruzou a linha, e não sei se você sabe, eu já fui bloqueado do Twitter do Ademir Quintino, porque detonei o Quintino em vários momentos por lá, antes de ter canal aqui, quando ele se associou à política do clube, algo que eu achei absolutamente ridículo, para dizer o mínimo da parte dele. E ele não aceitou isso bem, me bloqueou. Até que um dia vi que eu estava desbloqueado. Não sei qual foi o momento que o Ademir me desbloqueou, ele pode falar sobre isso, a gente não conversou sobre isso, porque de novo, nós não somos amigos, mas já dei no meio. E se fizer alguma coisa que eu achar que devo, independentemente de ter apertado a mão dele, ter uma boa relação com ele, vou dar no meio também. Porque, de novo, eu não devo nada para o Ademir Quintino, não fez nunca nada por mim, nem ele, nem o Vitor Hugo, a qual me chama de parceiro. Me chama de parceiro porque a gente já conversou várias vezes, falou sobre a vida, falou sobre trabalho, a gente tem uma boa relação. Posso? Você tem boa relação com o Bozelinha, cara, eu não posso ter boa relação com o Vitor Hugo? Você tem boa relação com o Marcelinho Teixeira, cara, eu não posso ter uma boa relação com o Vitor Hugo? Eu acho que eu tô melhor de colega, de amigo do que você. Eu acho. Mas tudo bem, isso é uma avaliação minha. E aí, cara, assim, você fala do quanto eu sou um péssimo profissional e cita questões, de novo, que você não tem o menor conhecimento, porque você não participou delas. E você poderia, cara, saber um pouco mais sobre elas, porque parte das pessoas que estiveram presentes nessa situação são seus colegas de trabalho. Colegas de trabalho. No dia que eu dei uma entrevista para o Pedro Lopes no UOL, no podcast dele, porque a minha matéria mudou o rumo do podcast que ele estava produzindo sobre o Neymar, eu fui dar uma entrevista para o último episódio do podcast, eu estive presente na redação do UOL. Nesse dia, o Pedro Lopes pegou o celular e te mandou uma mensagem
na minha frente, vocês discutiram juntos sobre quando que o Neymar deveria assinar ou não uma renovação de contrato naquela época. A gente está falando desse ano ainda, do primeiro para o segundo contrato. Ou seja, ficou muito claro ali que vocês são colegas e amigos que trocam informação. E aí você fala que a matéria não chocou o mundo porque eu não tenho credibilidade, você mira a pistola em mim, mas você ataca o seu amigo, porque ele também assinou a matéria. Se não, a matéria não chocou o mundo por falta de minha credibilidade, então... Cara, faltou credibilidade do seu amigo também que assina a matéria ao meu lado. Que pena que você se comporte assim. E você insinua que eu procurei o UOL porque eu não sabia o que fazer com uma matéria tão grande. Eu lembro que na época eu fui muito claro como que isso aqui aconteceu, como esse episódio aconteceu. E procurar o UOL foi muito além de um senso de humildade, um senso de realidade. Porque a partir do momento que eu dava notícias, eu já dava com consistência, inclusive dava notícias de salário de jogadores do Santos, quando você estava trabalhando no Corinthians e não no Santos. Revelei contratos de vários jogadores, várias situações abjetas que o Santos hoje tem que me preocupam muito mais para o futuro do que o contrato do Andrei Quintino. Revelei sequencialmente, acredito até que tenha sido ali que o Ademir Quintino tenha me desbloqueado do Twitter, porque me tornei... De alguma maneira, o meu Twitter naquele momento se tornou relevante para a gente entender os absurdos que estavam acontecendo no Santos Futebol Clube. Naquele momento eu começo a ganhar uma confiança daquela fonte específica. Ela começou a confiar cada vez mais em mim, até que chega no momento que ela me dá o contrato do Neymar. Quando eu recebo um contrato do Neymar e percebo que ele ganha 21 milhões de reais por mês, que para mim é o maior escândalo da história do futebol brasileiro, que você jamais toca nessa fila, você se importa com o salário do Andrei Quintino. Talvez porque o cara seja alguma fonte sua, ou o pai do cara seja, não sei. Ou talvez porque a sua mulher faça propaganda pro suco do cara, não sei. Não sei por quê, mas você não critica, eu nunca te vi te criticando duramente o contrato mais escandaloso da história do futebol brasileiro. E de novo, tô falando aqui que é o contrato mais escandaloso do futebol brasileiro, sabendo que muita gente do meu público vai se doer com relação a isso, porque eu caguei também com relação a isso. É o que eu penso e eu nunca mudei a minha opinião com relação a isso. Mas quando eu soube que o Neymar ganhava 21 milhões por mês, eu falei, cara, se soltar isso no meu canal, ainda que eu esteja equipado de todos os documentos possíveis, primeiro que o meu canal não tem alcance, isso é uma questão de analisar a realidade, não tem alcance suficiente para pautar a mídia. Naquele momento, menos ainda, meu canal tinha acabado de surgir, de sair. Eu não tinha alcance para pautar a mídia. A gente sabe muito bem que uma notícia, para além de dita e para além de apurada, ela precisa ser divulgada da melhor maneira possível. E quem que poderia ser o veículo que me ajudasse a fazer com que essa notícia tivesse o alcance que ela merecia? O maior portal da América Latina, portal esse do qual você é funcionário, o UOL. Então eu procurei meu amigo PVC e falei, PVC, cara, eu tenho uma notícia aqui que é maior do que eu. Isso é um reconhecimento, não é por falta de credibilidade, mas é por falta de alcance. Eu não tinha um canal e não trabalho para uma grande mídia que pudesse dar o alcance que essa notícia merecia. Se eu desse aqui, primeiro que muita gente não ia acreditar. E isso talvez tenha a ver com credibilidade, porque concordo com você. Credibilidade se conquista com anos fazendo isso. Concordo com você. Mas, para além disso, passaria como uma brisa e diriam que eu estava louco. Como assim o Neymar ganha salário? Esse cara tá maluco. Esse cara é isso, esse cara é aquilo. Então, quando eu faço a matéria ao lado de um veículo como o UOL, fica irrefutável, a ponto de no mesmo dia sair uma repercussão no Sport TV, André Rizek falou o meu nome no Seleção Sport TV, e isso virar a pauta do dia no Brasil. Isso só foi possível por conta de ter feito a quatro mãos junto com o UOL, a quatro mãos junto com o Pedro Lopes, que foi brilhante, que fez um baita de um trabalho ao meu lado ao longo da apuração dessa matéria. Então, isso é ser um mau jornalista? Eu considero, e você diz, inclusive, que esse é um dos furos do ano, você mesmo reconhece. Me dá os parabéns por isso. É o meu primeiro ano, Lucas, cobrindo o Santos. E eu nem considero uma cobertura, porque na minha maneira de ver, uma cobertura é muito mais do que você ter um canal para dar, sobretudo, opinião sobre aquele clube que você ama, como é o meu caso. Uma cobertura é algo maior, é algo que você está presente no CT, você entrevista as pessoas, você está apurando diariamente, coisa que eu nem tenho tempo de fazer porque eu não tenho, esse canal não é objeto
principal do meu trabalho. Eu tenho um Futeboteco, cara, que eu tenho muita coisa para cuidar. O Futeboteco é uma empresa, tem funcionários, tem que gerenciar. Eu sou um dos sócios, tenho conteúdo para produzir, tenho várias reuniões para fazer. Então o Futeboteco hoje ocupa 90% do meu tempo. Não dá para eu apurar todo dia, ou melhor, para eu, já que eu não tenho condições de apurar da maneira como eu gostaria, a minha solução é fazer um canal de opinião dando crédito às informações que eu acredito que possam ser relevantes. E sempre fiz isso. Não porque gosto de você, não porque tenho humildade, mas porque eu respeito a ética, sou um cagador de regra. E como todo cagador de regra, quando você fala, e você me elogia falando isso, eu respeito a regra. Então eu vou dar crédito a quem deu a notícia. Isso vai continuar acontecendo. O meu nome vai continuar, o seu nome vai continuar sendo falado por mim quando eu achar relevante. Simples assim, porque eu não sou um transgressor. Você fala que... Você cita o caso do Neymar, né? O cara que fala que o Neymar fuma e bebe, e isso aqui não é coragem. A gente sabe dessa informação há muito tempo, mas nós não demos porque nós fazemos jornalismo. Nós precisamos de provas. Aí você fala, Mussetti, olha que muito louco, olha como que isso é contraditório. E aí eu convido, sei lá, de repente parte da sua audiência que está assistindo aqui e que veio com a cabeça aberta, que eu acho pouco provável, mas eu convido a entender essa contradição. Você disse que eu não deveria ter noticiado que o Neymar tinha uma vida que eu não considerava ideal nas noites, isso que poderia contribuir para o mau desempenho dele dentro do campo, porque eu não tinha provas. Beleza, essa é a sua opinião. Ok. Mas aí nesse mesmo vídeo, quando você fala da renovação do Andrei, você diz, está dito no seu vídeo que ela aconteceu por interesses políticos. O que é mais grave, Lucas? O Neymar beber ou fumar, que não é um crime, ele pode ser só uma contravenção ao clube que paga o seu salário. Não é um crime beber e fumar, né? Narguile, pelo que eu saiba, você compra em tabacaria. Não falei que ele cheira pó, não falei que ele fuma maconha, que são drogas ilícitas. Falei que ele utilizava-se de drogas lícitas no seu dia a dia, como uísque, Red Bull e narguile, tudo isso permitido. Tá bom. Quando você diz sobre a renovação do Andrei, você insinua que o contrato dele foi renovado por interesses políticos. Isso saiu da sua boca no seu vídeo. Cara, se você tem essa informação, você tem... Aí sim você tem o furo do ano. O furo do ano não são os 21 milhões do Neymar. O furo do ano é essa informação, porque isso, a minha interpretação, se o que você está falando, insinuando é verdade, é que existe tráfico de influência no Santos. Se você tem alguma prova de que existe algum esquema dentro do Santos, que o Ademir Quintino tenha influência na renovação do filho dele, ou que o Marcelo Teixeira renovou com o Andrei para calar o Ademir Quintino, cara, você tem uma coisa muito grave. Se você não é muito bom, se você não é um jornalista muito competente, por que você não publica essa informação? Porque você não tem provas, e então você insinua. Você faz algo muito pior do que você diz que eu fiz. Porque você ataca pessoas, você ataca a credibilidade de pessoas. Você ataca inclusive a credibilidade do Marcelo. Quando você diz a idoneidade do Marcelo que ele renova com os jogadores, sendo presidente do Santos por interesses políticos. Se o Santos está renovando, se essa gestão está renovando contratos, não por questão técnica, é uma questão política, isso é muito mais grave do que o Neymar beber e fumar. Mas cadê a sua matéria? Publique sobre isso se você está insinuando. Mas você está criando uma teoria da conspiração. Cara, ser conspiracionista, isso é jornalismo ético? Isso é a sua maneira de responder um mau jornalismo com um bom jornalismo? Ser um cara conspirador? Não acredito que esse seja o caminho. E aí você faz, cara, você mostra o áudio. De fato, ele mostra o áudio que eu tenho em minha posse. E ele mostra com uma cara blasé, como se o áudio não fosse nada. E aí, de novo, eu fico na dúvida entre você ser burro e você ser mau caráter. E eu, de novo, veja aqui, você me diz, você fala que isso é de um mau caráter da minha parte, você afirma que eu sou mau caráter. Eu não estou afirmando, eu estou colocando uma dúvida que ficou de fato real na minha cabeça. Se você é de fato mau caráter ou se você é só burro. Eu não sei no que acreditar, porque você mostra o áudio como se ele não fosse nada. E o áudio é gravíssimo, Lucas, e você insiste nessa narrativa de que vocês estavam querendo montar um time forte para ganhar da diretoria. E isso é uma meia-verdade. Isso não é mentira, mas isso é uma meia-verdade. Sabe por que é uma meia-verdade?
Porque se você estivesse falando só do time, a sua preocupação fosse única e exclusivamente montar um time forte para ganhar do time da diretoria, porque você queria se divertir, porque você se diverte jogando futebol, você não teria dito que teve gente que vocês chamaram só para o churrasco. Tem uma frase dentro do áudio que você mostra que diz o seguinte: tem um monte de gente lá, e aí você se refere ao grupo da imprensa, que não cobre jogo, não cobre treino, não desce a serra nem fudendo. Aí os caras vêm querer comer comida de graça e jogar bola com nós? Ou seja, você veta pessoas, e isso está admitido no áudio, você veta setores da imprensa que ficaram impedidos de entrar dentro do Santos Futebol Clube nesse dia. Você controlou quem entrava e quem não entrava dentro do Santos, cara. E não é com relação ao time, inclusive com relação a quem comia, você fala. Aí os caras vêm querer comida de graça e jogar bola com nós? Não merecem, não são merecedores, e quem define isso sou eu. Quem define isso não é o departamento oficial de comunicação do clube. Quem define quem são os jornalistas que vão entrar ou não sou eu e minha trupe. Isso está claro no seu áudio, você ignora. Tentando diminuir, tentando passar um recado. Não tem nada aqui, tô falando de bola, tô falando de brincadeira, porque o seu áudio é bobo, é um jeito que você se comunica nos bastidores com os seus membros, é um áudio bobo. Um áudio, sabe, bobo alegre. Mas é um áudio grave, porque mostra que você assumiu um papel que não deveria ser seu, eticamente, de ser, enquanto setorista ou alguém que cobre o Santos, a pessoa definir quem entra e quem não entra, quem come comida de graça ou quem não come. Se as pessoas não têm inteligência suficiente, assim como você, para não entender o conflito de interesses aqui, sinto muito, mas o meu papel é apontar. O meu papel é apontar, não é refutar a informação. Como, por exemplo, quando você falou que o Vojvoda era covarde. Uma opinião de merda, a qual eu discordo, não rebati. Não citei seu nome. Agora, quando você fala que vetou pessoas para entrar dentro do clube da sua categoria de imprensa, aí para mim é muito mais grave. E aí você fala do convite do Henrique Juliano como se fosse qualquer coisa. Como se fosse uma coisa simples, como se... Ah não, me convidaram, eu fui. Que mal há nisso? O Santos me chamou, como chamou vários jornalistas, vários influenciadores, e eu fui. Não tem problema nenhum. Mostrando-se, inclusive, desconhecer, Lucas, o código de ética dos jornalistas brasileiros. Sabe o que o código de ética dos jornalistas brasileiros diz? Eu acredito que você nem conhece isso. Acredito que você nem conheça isso. Sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: valer-se da função de jornalista para obter vantagens pessoais. Quando você se vale da sua função de jornalista para ganhar ingressinho da presidência do Santos, do clube, para ir de graça em show, isso eu posso considerar uma transgressão, uma postura antiética. Você pode falar ao meu respeito? Que show que eu fui a convite do Santos? Que evento que eu estava? O que o Santos me deu? Você não pode falar a meu respeito. Então eu tenho simplesmente tranquilidade para detonar o clube, a dirigência do clube, a gestão do clube, o jogador que eu quiser ou o jornalista que eu quiser, porque eu não tenho relação. Então você precisa se justificar para sua audiência tentando diminuir. Cara, se você queria ir muito no show do Henrique Juliano, paga o ingresso. Tenho certeza que você ganha bem. Eu também faço isso aqui de YouTube. Eu também tenho uma noção do quanto as visualizações geram, do quanto os comerciais que a gente fecha geram. Então, peraí, eu acho que você tem condição de pagar ingresso para o senhor ou para sua esposa, ou os dois pagarem cada um os seus ingressos. Acho que vocês têm condições para simplesmente pagar. Não precisa depender do Santos para ir num show de sertanojo. Eu acho. Mas não, você prefere transgredir. Você não vê problema. De novo, eu não sei se você é burro, inocente ou se você é mau caráter. É uma dúvida de fato que eu tenho. E aí você diz que eu ataquei a sua esposa, que isso é uma coisa baixa. Pegue, eu faço um desafio a você, pegue um ataque que eu tenha feito a Gabriela Brino no meu vídeo. Qualquer ataque. Eu apontei aqui uma questão absolutamente verdadeira, que foi o fato de ela ser uma jornalista, e ela se apresenta como tal. As duas primeiras linhas do Instagram dela falam que ela é uma jornalista e depois que ela é uma setorista do Santos. E ela fez uma campanha para o principal jogador do Santos. Isso é ético ou é antiético? Isso é ético ou é antiético? Isso é aceitável ou não é aceitável? Ah, mas foi ela. Quem tem que responder isso é ela. Você está falando dela unindo a mim. Irmão, deixa eu te falar. Se eu
Eu não tenho esposa. Mas se a minha esposa faz algo que eu discordo, e você pode ter discordado nos bastidores, de repente você falou, Gabi, não faz, isso aqui vai acabar respingando em mim, porque vocês são casados, cara. Vocês viram a notícia recente agora de que o Alexandre de Moraes... Saiu uma notícia ontem escandalosa de que o Alexandre de Moraes, a esposa do Alexandre de Moraes, teria fechado no escritório de advocacia dela, o Xandão lá do STF, a esposa dele teria fechado uma parceria com o dono do banco, esse banco que explodiu aí recentemente, o nome agora me fugiu, e o cara foi preso. Porra, peraí, é o cara que vai julgar dentro do STF, a esposa dele fechou um contrato. O que isso tem a ver? Ah, não, ele poderia, o Xandão poderia, foda-se, é minha esposa, não tem nada a ver com isso. Mas, cara, quando a gente é casado, e é por isso que muda, eu sou solteiro no documento. Quando você está casado, você responde sobre coisas que acontecem na sua casa, porque isso influencia no dinheiro da casa. Quando você tem uma renda mensal, não é mais sua renda mensal, é uma renda mensal do casal que vocês apresentam. Vocês estão juntos. Então eu não estou atacando a sua família. Eu estou dizendo uma verdade, a sua casa, e eu não falei o seu CPF, recebeu dinheiro do NR Esportes. Como você vai ser alguém parcimonioso ou crítico com o Neymar ou com o Neymar pai quando precisa, se a sua casa recebeu dinheiro do NR Esportes numa propaganda que a sua digníssima esposa fez? Isso é verdade ou isso é mentira? Isso é verdade ou isso é mentira? Fale o ataque, fale uma palavra de ataque. Pelo contrário, quem me atacou foi a sua esposa a mim. No Twitter ela fala que eu sou um ser patético, e aí eu respondo disso, tá vendo? Quando não há argumentos, vai pro ad hominem, vai atacar a pessoa. E ela reitera o ataque, um ataque inclusive homofóbico, me chama de mona. Como é que você explica isso? Como é que você explica isso? A sua esposa me atacou, eu nunca a ataquei, eu só critiquei uma prática de conflito de interesses que sim, bate em você, porque vocês moram juntos. Então a sua casa recebeu dinheiro da NR Esportes. E isso pra mim é grave. E aí, Lucas, digamos que eu tivesse uma esposa que tivesse feito o mesmo. Eu não tenho o poder de dizer pra ela, bom, você não vai fazer. A gente não manda nas nossas esposas, e nem tem que mandar. Ela tem o livre-arbítrio de fazer a propaganda que ela quiser. Mas digamos que você discorde. Digamos que você não endosse a publicidade que ela fez pro Neymar porque isso te prejudica. Bom, aí você não divulga a publicidade, né? Você não bota um monte de coraçãozinho e nem chama um seguidor ou alguém que mandou um superchat pra você, que eu tava assistindo a sua live, te perguntando sobre a questão de idiota. E fala que você tá muito orgulhoso da sua esposa porque ela é merecedora de ter fechado essa propaganda. Lucas, e de novo, eu não insinuei como você insinuou que o contrato do André Quintino foi renovado por interesses escusos que não tenha sido técnico. Eu não insinuei. Por exemplo, por que o Neymar escolheu a sua esposa para fazer uma publicidade? Sua esposa tem 23 mil seguidores no Instagram. Tem um canal aqui no YouTube que é pouquíssimo relevante. De todas as influenciadoras do mundo que um jogador bilionário poderia escolher para fazer propaganda para o suco dele, entre elas a Virgínia, que é a maior de todas e é muito amiga do Neymar, ele escolheu Gabriela Brino, uma pessoa irrelevante, que eu olhei e puxei o histórico dela, ela faz propaganda para uma casa de vender suplemento e só no Instagram dela. Se fez alguma outra, foi muito no passado. Não trabalha com grandes marcas, não tem alcance nenhum, tem perfis microscópicos para essa cadeia de influenciadores. Eu poderia desconfiar, falei, por que o Neymar está pagando? Ele pode escolher a Virgínia, que tem milhões de pessoas para divulgar o suco dele e dinheiro para isso. Ele está escolhendo Gabriela Brino. Será que ele quer influenciar a opinião do principal setorista do Santos? Eu poderia insinuar isso, mas eu não vou fazer. Porque a única coisa que eu fiz aqui foi apontar uma questão objetiva, um conflito de interesse que você é incapaz de enxergar. E você, para sair limpo disso, você tem que dizer que eu ataquei a sua esposa, sendo que eu jamais falei dela. Eu nunca a adjetivei, não falei que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é vendida, que ela... Não, eu só critiquei uma postura que eu considero profissional ruim, uma postura para mim inaceitável, falando sobre ética, coisa que você desconhece. Então, e aí quando você deixa like, você marca coraçãozinho, você reposta, para mim você endossa. E se diz de novo muito orgulhoso ela ter fechado essa publicidade. Então, para mim respinga assim em você. Desculpa.
E aí, cara, você fala, por exemplo, do contrato do Andrei, né? No final do seu vídeo você faz uma revelação que ele ganha 60 mil e você diz que eu fiquei pianinho. De novo, eu já expliquei a minha relação com o Ademir Quintino nesse mesmo vídeo. Disse que ele não é meu amigo, que a gente não tem relação, nunca vi pintado de ouro, a gente nunca falou no telefone. Não tenho relação com o cara. Mas aí você tem que inventar uma narrativa para justificar como se eu estivesse protegendo o amigo, que eu estivesse passando o pano. Sabe por que eu não falei sobre a questão do Andrei? Sabe por que eu não falei sobre a questão do Andrei? Primeiro, cara, porque a minha informação é completamente diferente da sua. A minha informação é que o contrato do Andrei é 3 vezes menor do que você falou, que os vencimentos do Andrei estão de 20 mil reais por mês. E o salário líquido do Andrei é de 14 mil reais por mês. E sabe quem deu essa informação para mim? A mesma fonte que revelou o contrato do Neymar. A mesma fonte que revelou todos os contratos que eu soltei. Rincon, Furt, Morelos, Basso, quase do elenco inteiro do Santos, inclusive de diretores do Santos, como Alexandre Galo, que chegou a dar uma entrevista coletiva. Nessa época, imagino que você não estava trabalhando, você estava trabalhando com o Corinthians, né? Ele chegou a puxar um microfone num dia, numa coletiva, e falar que era um absurdo esses contratos estarem sendo revezados. O Santos abriu um inquérito lá dentro para descobrir quem era a pessoa que estava vazando os contratos para mim. Inclusive, revelei do próprio Alexandre Galo dizendo que ele ganhava mais que o Paulo Brax, estava acima dele. Nunca, absolutamente nunca, alguém apontou um erro nos meus contratos. Nunca ninguém disse para mim que o senhor número estava equivocado. Nunca, nem você. Quando você vem falar de um erro, você fala de um erro com relação à minha apuração de que o Neymar não retornaria naquele ano, nesse ano mais para jogar. Você fala, você errou. Como se você fosse libado, como se você nunca tivesse errado. Mas veja, nem você refuta os meus números. Essa mesma fonte, e eu tenho o contrato aqui do Andrei, me mandou que ele ganha 20 mil. Mas diferente de você, não vou falar que você é mentiroso. Porque é isso que você faz quando um colega de imprensa tem uma informação diferente de você. Você fala, a informação verdadeira é aqui. Não acredita em informações mentirosas. Eu tenho certeza que a sua informação está equivocada, porque eu tenho um contrato em minha posse. E ainda fui confirmar com outras fontes se esse contrato que eu tenho em minha posse é verdadeiro e confirmei antes de fazer esse vídeo. Então é mais de uma fonte apurada nesse caso, pelo menos 3 fontes apuradas que o contrato, o salário do Andrei Quintino que você revelou não é verdadeiro. Mas eu não vou te chamar de mentiroso, porque eu acho que você pode ter sido enganado pela sua fonte. Não acho que você tenha inventado esse salário de 60 mil, aumentando 3 vezes o vencimento do Andrei só para me atacar. Não acredito que o seu caráter te permitiria a tanto. Acredito que você tenha só errado. E se você duvida, eu posso pegar simplesmente, sei lá, o trecho da Federação Paulista de Futebol que inscreveu o Andrei e revelar no Twitter, porque isso não é um documento contratual. Se você duvida que o contrato do Andrei é isso, que eu estou mentindo, se as pessoas aqui duvidam, eu posso soltar. Posso soltar, provando que ele não ganha isso. E de novo, 20 mil reais, cara, é irrelevante para o futuro do Santos. O que é 20 mil reais comparado aos 1 milhão que o Mike ganha para não jogar ou jogar mal? O que é 20 mil reais comparado aos 700 mil do Bilal Brahimi? O que é 20 mil reais comparado a 2 milhões de euros que o Santos, ou 4 que o Santos estaria disposto a pagar para o Rony? Isso é muito pouco, cara. Isso é dinheiro de pinga. Isso é dinheiro de cachaça. Você tem todo o direito de discordar que o Santos não deveria ter renovado o contrato. Eu também acho. Você quer saber a minha opinião mesmo? Eu acho um erro. Eu acho um erro sobre vários aspectos. E um erro muito maior porque abre margem para o torcedor desconfiar. Abre margem para jornalista cretino abrir teoria da conspiração sobre isso. Para atacar o pai, atacar a pessoa que não tem nada a ver com o acordo, porque o Santos quis renovar. Eu acho péssima a renovação do Andrei Quintino. Eu jamais renovaria contrato com o Andrei Quintino para uma temporada que seja. Mas, de novo, isso é microscópico comparado a coisas muito maiores que você não abre o bico. Eu nunca vi você falando de Bozelinha.
Nunca vi você falando de Marcelinho. Nunca vi você falando de ninguém da diretoria, de Neymar pai, criticando o Neymar pai. Nunca vi você dando no meio do Neymar e colocando que o primeiro contrato do Neymar é um escândalo. E você sabe que é escandaloso. Você sabe que é. Nunca falou nesses moldes, nesses termos. Por quê? Porque tem o rabo preso, coisa que eu não tenho. Então você tenta dizer que o meu trabalho é ruim, que eu não sei trabalhar, porque você tem inveja da minha liberdade. Você sabe que eu posso dizer coisas que você não pode dizer, porque você depende da informação. Enquanto eu tenho relevância e não preciso de informação para ter audiência, porque as pessoas querem saber o que está aqui, para você, as pessoas querem saber o que você tem de informação, porque o que você pensa é irrelevante. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Então você precisa me descredibilizar. Mas você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque quem me acompanha sabe. Quem me acompanha sabe a maneira como eu trabalho. E meus vídeos aqui são diários a respeito do Santos. E de novo, Mussetti, há muito pouco tempo, tá? Cobrindo o Santos. Você fala que eu tive um dos furos do ano, né? Quando eu revelo o contrato do Neymar. E me parabeniza, inclusive, para isso. Cara, o ano passado você viveu uma experiência parecida. Você viveu o seu primeiro ano cobrindo o Corinthians. Sabe o que eu vi dentro do UOL? Que você pipocou pro Corinthians. Que você não aguentou o tranco e pediu para voltar pro Santos. Então, assim, compara o meu trabalho, um ano cobrindo o Santos, as notícias que eu dei, os contratos que eu revelei, esse contrato do Neymar, entre outras notícias que simplesmente pautaram a mídia santista com o seu primeiro ano trabalhando no Corinthians. Que torcedor do Corinthians sabe teu nome? Que torcedor do Corinthians sabe que você existe? Qual o grande furo do Corinthians você deu quando você... Você não é foda, você não é bom pra caralho e você não faz o seu trabalho bem pra caramba? Por que você deu errado cobrindo o Corinthians? Por que você pediu pra voltar pro Santos? Porque essas fontes já estão garantidas há muitos anos. Você é da cidade, nasceu lá, já trabalhou na campanha do Modesto Roma. Isso não é segredo, você mesmo falou isso num vídeo recente seu no seu canal. Então quando você trabalha na campanha de um presidente que foi péssimo, que inclusive foi indicado do Marcelo Teixeira. Você trabalhou nessa campanha e o cara ganhou a campanha, eu imagino que você fez relação e conheceu muita gente do poder. Você construiu as suas fontes ali. E tudo bem construir as suas fontes, desde que você não seja um transgressor. Coisa que você é, desde que você não vá em show de graça convidado pela diretoria, desde que você não organize o evento da imprensa dentro do clube. E você fala, o cara fala como se eu fosse um bandido ou alguém que recebeu propina. Não, cara, nunca falei isso. Estou falando aqui sobre uma questão que é mais sensível, é mais tênue mesmo, que é ética, mas que você não é capaz de entender. Ou você não quer entender. Aí eu não sei. Aí eu desconfio do seu caráter ou desconfio da sua capacidade de compreensão, desconfio da sua intelectualidade. Uma das duas coisas está meio atrapalhada. Eu não sei qual das coisas são porque eu não te conheço. Eu não falei de você pessoalmente, como você falou a meu respeito, falou do meu caráter. Então, bicho, é muito fácil jogar um salário falso para criar uma pressão contrária com relação a isso. É muito fácil me atacar a minha maneira de trabalhar e tudo mais, porque não consegue responder os argumentos simples. Eu gravei um vídeo de 15 minutos aqui falando de uma postura ética que eu considero sua ruim. Você não teve defesa para isso, você não respondeu sobre isso. Você só soube me atacar de volta, mas fez alguns elogios. A matéria do ano, segundo é minha, segundo você eu tenho um ótimo podcast, então eu sou um ótimo entrevistador, segundo você eu falo muito bem, alguém que se pronuncia bem, mas ao mesmo tempo não sabe trabalhar. Eu acho que entrevistar é jornalismo. Eu acho que opinar é jornalismo. Acho que tem gente, inclusive jornalistas grandiosos, que viveram a sua vida inteira entrevistando. Mas tudo bem, você tem o direito de me achar um profissional de merda. Eu continuo te achando um bom profissional. Eu continuo achando que você é muito competente. Mas continuo achando que você não tem ética nenhuma. E quando você não tem ética, você não tem nada. É isso que eu acho a seu respeito. E se você se sentiu ofendido e quiser buscar justiça e quiser elevar isso, né, para uma outra esfera, sinta-se à vontade. Vai ser um prazer encontrar com você nos tribunais por aí. Grande abraço.